Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do curso gratuito de C Sharp. E nessa aula a gente vai dar sequência ao aprendizado aqui da questão de impressão em PDF e também em Excel, utilizando o C Sharp. Esse aqui vai ser o resultado final após a conclusão dessa aula. Todo esse processo do formulário será feito em duas aulas. Essa é a primeira etapa e a próxima aula a gente vai concluir. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos que vamos para o conteúdo da aula de hoje. Então, dando sequência no exato ponto que paramos na aula anterior, eu vou abrir aqui o elemento realmembros.rdlc e aqui a única coisa que eu fiz foi apagar uma caixa de texto que estava aqui, tá? Para a gente recomeçar de fato do zero a construção do nosso relatório. E assim, o relatório eu pensei em fazer ele da seguinte maneira, colocar uma imagenzinha aqui, essa imagem seria a logo, né, da igreja, da entidade, um brasão, enfim, não é uma foto, por exemplo, de nenhum membro, tá? É a foto da igreja em si. Aqui a gente teria o título, relatório de membros, essa parte seria o nome da igreja, da instituição, o endereço da igreja, e aqui abaixo seria, no caso, os dados do responsável pelo dízimo. E é lógico, né, abaixo disso a gente vai ter os dados dos membros. E aqui os cabeçalhos vão se repetir em todas as páginas, então para fazer esse processo aqui, o primeiro passo vai ser a gente adicionar aqui uma imagem. Então, vou selecionar clicar com o botão direito aqui, venho em inserir, clico em imagem, e quando você faz isso, ele abre já essa janela para você configurar, né, a sua imagem. Eu não vou mexer absolutamente em nada, a não ser carregar a própria imagem aqui. Então, vou clicar no botão importar, e aqui dentro do meu computador, eu vou localizar a minha imagem, no caso aqui de logomarca. Depois, tá? Depois, mais adiante no curso, a gente vai ter uma maneira de fazer isso através de botão, né? A gente vai clicar no botão, vai escolher a imagem. Por enquanto, vamos fazer de forma manual. Aí eu vou clicar aqui no botão OK, veja que a imagem apareceu aqui. Agora eu vou aumentar mais ou menos ela aí conforme eu quero, né? Cada um vai ajustar conforme quiser. E aqui do lado, eu vou colocar as demais informações. Não precisa de você fazer isso daqui, ó. Deixar uma margem, tá? Nem à esquerda, nem no topo. Porque a folha A4, ela já está configurada com essas margens. Inclusive, depois eu vou até te mostrar como é que você configura. Agora que eu já coloquei a imagem, vamos dar sequência fazendo aqui o restante do nosso cabeçalho. Então, vou clicar com o botão direito, vou vir na opção Inserir, Caixa de Texto, e aqui eu vou posicionar ela deixando um espacinho aqui entre a foto e o texto, vou aumentar o tamanho dela aqui um pouco, e aqui dentro, ó, vou clicar aqui dentro, vou escrever tudo em letras maiúsculas, relatório de membros. Aí vou clicar fora, seleciono ela agora por fora assim para ficar só o elemento selecionado. E aqui em cima tá vendo que eu tenho a opção de fonte, tamanho, negrito. Eu não sei se o seu vai estar aparecendo. Pode ser que o seu esteja assim, ó. Tá vendo igual tá ali em cima? Essas setinhas e esse botãozinho pontilhado. Se o seu tiver assim, você pode clicar nesse botãozinho pontilhado, ó, nessa caixinha aqui, e arrastar para baixo. Aí você faz isso com todos aqueles que tiver assim, ó, escondido, ó. Quer ver? Deixa eu colocar mais um lá em cima que você vai entender o que eu estou dizendo, ó. Olha lá. Eu tenho alguns que estão escondidos, ó, tá vendo? Então, pego esses dois e arrasto para baixo. Que aí eu consigo visualizar todos os botões aqui nas duas linhas do Visual Studio. Então, eu vou vir aqui na fonte, ó. Vou pegar a fonte Cooper Black, que é uma fonte que eu gosto bastante de trabalhar para título. Vou vir aqui no tamanho, vou colocar 20. Aí você pode ajustar como você achar mais interessante, tá? Eu coloquei também aqui no nosso relatório, tipo uma decoraçãozinha, uma linhazinha pequena aqui, ó, boba, coisinha de detalhe. Então eu vou clicar com o botão direito, venho em inserir linha, aí eu vou pegar esse quadradinho de baixo ou o de cima, né? E vou arrastar eles para poder deixar a linha alinhada. Com essa linha selecionada aqui na parte da borda, ó, o seu talvez esteja em outro lugar, tá? Aqui na parte da borda. Eu vou vir aqui, vou selecionar esse tamanho 6pt e vou clicar aqui, ó, na caixinha da borda. Se o seu não tiver já com esse botão selecionado, borda externa, você abre na caixinha aqui e clica em borda externa. Aí você vem aqui, posiciona ele onde você quer, pega a setinha do teclado para cima, para baixo, para o lado, segura Ctrl e vai apertando para baixo, para cima, para o lado, e aí você vai ajustando, colocando ela onde você quiser. Você pode selecionar o elemento, clicar aqui para você mudar a cor do texto, a linha também seleciona e clica aqui nessa opção para você mudar também a cor da borda. Aí uma vez que você seleciona a borda, você tem que clicar de novo no botão para ele aplicar, tá? Eu não quero aqui, vou selecionar preto
e clico de novo aqui para ele aplicar. Agora eu vou continuar, botão direito aqui, inserir caixa de texto, vou posicionar mais ou menos aqui assim, vou aumentar o tamanho, e aqui dentro eu vou escrever tipo, sei lá, EC Turbo, seria no caso aqui o nome da igreja, tá? Nesse caso eu vou apenas escrever EC Turbo, por enquanto. Depois aqui abaixo eu vou colocar mais uma caixa de texto, vai ser aqui os dados do dizimista. Eu vou pegar essa caixa de texto aqui de cima, vou colocar ela negrito e vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Aí essa daqui eu vou colocar ela um tomzinho de cinza, tal, não pretão, né? Mas um tom aqui de cinza. Deixa eu ver aqui, ó. Vou vir aqui em mais cores, pegar esse cinza aqui e vou dar um OK. Pronto. Agora aqui abaixo eu vou clicar e vou colocar aqui, ó, o responsável. Na verdade aqui vai ser o endereço, ó. Vou colocar aqui primeiramente o endereço da igreja, ok? Aí depois eu vou colocar aqui abaixo o nome do responsável pelo dízimo, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Vem aqui, ó, posiciono, aí vou colocar resp.dízimo, 2 pontos. Vou dar mais um Ctrl+V aqui, posiciono aqui abaixo. E aqui eu vou colocar o contato do responsável também pelo dízimo. Vou selecionar esses 3 elementos, vou clicar aqui no Bzinho para poder deixar negrito, ok? Fazer uma cópia, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, posicionar eles aqui do lado, aumentar o tamanho até lá na frente. Vou vir aqui e vou colocar sem negrito. E aqui, se você quiser, você pode colocar uma bordazinha na parte de baixo de cada um desses elementos, caso você queira. Então, você vai abrir aqui em cima, tá vendo? Essa caixa. Vem aqui e coloca a borda inferior. Só que aqui você tem que abrir e colocar, por exemplo, 1 pixel ou até menos, né? Vou colocar 1 pixel, aí você clica de novo na borda para ele aplicar, tá bom? Aí vai ficar dessa forma. Aqui eu vou deixar assim, ó, dados do endereço, certo? Aqui eu vou colocar apenas responsável do dízimo e aqui eu vou colocar apenas contato mesmo. Depois a gente vai criar uma tabela lá no banco de dados para poder armazenar essa foto e também esses dados, para de modo que a gente tenha uma página de configuração, igual a essa daqui, ó, que eu vou te mostrar agora, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um botão para poder alterar a foto, aí essa foto vai ser alterada tanto aqui no menu, quanto em todos os locais que ela aparecer, e vamos ter também as informações gerais, ó, o título, o subtítulo, endereço, enfim, isso aí que eu acabei de te mostrar, a gente vai ter uma configuração no formulário para poder a pessoa que vai usar o sistema fazer, tá bom? Dando sequência agora, o que a gente precisa? Eu vou só executar aqui e clicar no botão para ver se ele vai continuar imprimindo de boa, né? Se não vai dar nenhum problema. Vou clicar aqui no botão. Beleza, imprimiu. Olha só um detalhe. Tá vendo que a foto ela veio ali com o fundo preto? Por que ela tá assim? É porque eu coloquei uma foto no formato PNG, tá? Quando você trabalha com PNG, toda a área transparente da sua imagem, ela é automaticamente visualizada como preto pelo relatório aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar uma imagem no formato JPEG, JPG, e o fundo dessa imagem, lógico, vai ser refletido aqui na página. Você trabalha com uma imagem de fundo branco, para ela ficar, digamos que, camuflada aqui dentro. Outra coisa também que a gente pode fazer, essa parte da imagem eu não vou fazer agora não, tá? Uma coisa que a gente pode fazer é ajustar as margens, porque observe que aqui, ó, do lado esquerdo e direito tem um valor de margem, do lado direito tem até mais, ó. Em cima também tem, e embaixo também tem. Então, deixa eu fechar aqui, a gente pode voltar aqui no código, ó. Deixa eu parar aqui o código, clicando no botão de Stop, certo? E aqui eu vou selecionar essa área em branco aqui do nosso reporte e vou clicar aqui nessa chavezinha, tá vendo? Ó? Se eu não estiver aparecendo isso daqui, você clica com o botão direito e vem aqui na opção formatação do relatório, ó. Cliquei, olha lá, ó. Não, na verdade não é formatação do relatório, é relatório. Quer ver, ó? Vou desmarcar. Olha lá, sumiu. Você clica com o botão direito aqui em cima e marca relatório. Aí você vai clicar nessa chavezinha. E aqui você vai ter a configuração da página, ó. Tem aqui a página A4, ó, o tamanho da página, o tipo, se é retrato, se é paisagem, largura, altura e as margens. Então eu vou deixar o meu aqui no formato retrato mesmo, tamanho A4, só que eu vou colocar apenas 1 centímetro de margem da esquerda e 1 centímetro de margem da direita. E olha só, a minha folha, a minha não, né? A folha A4, ela tem um total de 21 centímetros. Menos 1 de direita, menos 1 de esquerda, que é a margem, nós vamos ter ali 19 centímetros livre para poder trabalhar. Então, eu vou dar aqui um OK, vou clicar nessa área vazia do elemento, vou apertar F4,
E observe que nós temos aqui a propriedade size, que significa tamanho, né? E aqui nós temos a largura. Então, eu vou apagar esse 6.5 aqui, digito 19 apenas e dou um Enter. Aí ele coloca 19 centímetros aqui na folha. Então, esse é o tamanho máximo que eu posso usar para poder montar o meu layout. De um lado vai ter 1 centímetro de margem, do outro vai ter mais 1 centímetro, mas eu não preciso me preocupar, porque já está incluso. Então, toda essa área que eu estou vendo aqui é a área total disponível. Eu vou, inclusive, selecionar os elementos e vou aumentar um pouquinho. Olha só, não ultrapassa a margem, tá? Porque se você faz isso aqui, ó lá, ó, quando você soltar, ele vai automaticamente se ajustar. Eu vou dar aqui um Ctrl Z, tá? Não pode passar dessa área aqui, tem que ficar 19 centímetros e pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a lidar com os dados. Como é que a gente faz para poder pegar aqui do nosso banco de dados alguma parte, né, que eu não vou levar tudo para lá, vou levar somente alguns. Como é que eu faço para levar parte dessa consulta aqui lá para dentro do nosso reporte, certo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó, a área do meu elemento, clicando nessa barrinha aqui de baixo e aumentando. Eu vou clicar com o botão direito, venho em inserir, venho aqui na opção tabela. Quando você faz isso, ó, ele aparece escolher um tipo de fonte de dados. Você pode trabalhar com banco de dados e você pode trabalhar com objeto, tá? Eu vou trabalhar com esse tipo aqui, ó, banco de dados. Na verdade, não é um banco de dados, é como se fosse um espelho, uma maneira de você interpretar um banco de dados aqui dentro, que o seu relatório consegue compreender e consegue trazer os dados para cá. Aqui eu estou falando de um elemento chamado de dataset, tá? Nós vamos então agora criar esse dataset. Dentro desse dataset, a gente vai criar um data table, e é esse data table aqui que vai carregar os dados para dentro do nosso relatório. Só que, deixa eu cancelar aqui, ó, vou cancelar aqui em cima também. Veja que ele criou a tabela, eu vou excluir ela com delete, depois a gente adiciona de novo. Esse dataset, eu vou adicionar ele aqui no projeto só para poder trazer os dados aqui para o relatório. Mas tem mais coisas que dá para fazer com ele, só que eu nunca me aprofundei porque eu não utilizo. Então, se você quiser saber mais, dá uma pesquisada, pode ser até que seja útil para você, tá bom? Então, como é que a gente cria esse tal de dataset? Você vai vir aqui no seu projeto, você vai clicar com o botão direito em cima do seu projeto, vai deixar o mouse na opção adicionar e vai clicar em novo item. Aí você pode vir aqui, ó, e pesquisar por dataset. Ele já está até aparecendo ali, ó, mas eu vou pesquisar para você ver, ó, dataset, ok? Seleciona ele e aqui, ó, no nome, eu vou chamar o meu de DS, é o nome que eu gosto de chamar. Você coloca o nome que você quiser. Usa as boas práticas, tá? Nada de espaço em branco, caractere especial, acentuado, nada disso não. Coloquei DS ali tudo maiúsculo, vou clicar em adicionar. Aí tem um detalhe. Pode ser que quando você adicionar, apareça uma mensagem de erro com um OK na tela. É só você dar um OK. Após clicar em OK, verifica se apareceu esse elemento, ó, ds.xsd. Aí você vai dar um clique duplo nele e você vai ser aberto essa janela aqui. Então, essa área é como se fosse, como eu já falei, uma réplica do banco de dados. Você consegue criar um cenário parecido com o banco de dados aqui. Tem muito mais para explorar, tá? Eu só vou usar o necessário para o nosso relatório. Então, você vai vir aqui, vai clicar com o botão direito e vai clicar em adicionar e vai pegar um data table. O que é um data table? É uma tabela de dados. É quase a mesma coisa de quando a gente vem aqui no código e escreve, ó, data table, dt e tal. É quase a mesma coisa. A diferença é que aqui a gente cria ela de forma mais visualmente, né? De forma mais visual. Então, eu vou clicar aqui em cima de data table 1 e vou mudar esse nome para ficar mais fácil. Vou chamar de dt rel membros. Vai ser o nome desse data table. Eu coloco rel para eu saber que é um data table de relatório, né? Aqui dentro, ó, você vai clicar, segura Ctrl e aperta a tecla L de lata, aí você cria uma coluna. Essa coluna você vai dar um nome para ela. E assim, eu vou dar os nomes exatamente iguais aos nomes das colunas que eu quero pegar, tá bom? Tem que ser, senão não funciona. Então vamos lá, vou pegar a coluna nome, colocar aqui, ó, nome, Ctrl L de novo. Vou pegar a coluna data de nascimento, então vou colocar aqui dt underline nasc, Ctrl L de novo, vou pegar a coluna celular, então ó, celular, Ctrl L de novo, e vou pegar a coluna endereço, endereco no caso, né? Então aqui o nome dessas colunas tem que ser exatamente os mesmos
das colunas lá do banco que você quer trazer para o seu relatório. Nesse exemplo, eu vou trazer somente essas 4. Agora eu vou salvar. Observe o seguinte, voltando aqui no nosso relatório, se eu adicionar de novo uma tabelinha, ó, botão direito, inserir tabela, agora eu posso selecionar aqui a fonte de dados, ó, pegar o DS que eu criei, e ele vai adicionar os data tables. Como eu só tenho um, ele já vem com ele selecionado. Veja que aqui nós temos a mesma estrutura que acabamos de criar. Esse nome aqui, nós vamos precisar dele, tá? Você pode até mudar, ao invés de dataset, coloca DS, e aí vou colocar membros, ou então relatório, né? Vou colocar relatório de membros. Vou vir aqui então, vou dar um OK, beleza? Agora observe que se você clicar aqui dentro, ó, aparece um botãozinho. Ao clicar nesse botão, aparecem os campos. Então vamos lá, primeira coluna eu quero o nome, segunda coluna eu quero aqui a data de nascimento, terceira coluna eu quero, sei lá, o endereço, e a quarta coluna, como é que eu faço para adicionar uma nova? Você clica aqui, ó, nessa parte com o botão direito do mouse, e vai em inserir, e escolhe se você quer a esquerda ou se você quer a direita. Eu quero a direita. Então você clica aqui de novo e pega o próximo campo. Agora você posiciona a sua tabela onde você quer, ok? Aumenta o tamanho de cada uma das colunas conforme você achar interessante. Depois a gente vai fazer um ajuste mais fino aqui, eu até coloquei errado, ó. Depois a gente vai fazer um ajuste mais fino. E esse cabeçalho aqui de cima, ele é um texto fixo, tá? Você pode mudar ele conforme você quiser. Então eu vou clicar aqui no nome, ó. Vou clicar mais uma vez ali dentro e vou alterar para nome, espaço, do, espaço, membro. Ah, mas você não falou que não podia ter espaço em branco? Aqui não tem problema, tá? Porque essa parte aqui é estética. Aqui no seu DS, onde você criou o seu data table, aí aqui não pode, mas aqui pode. Show? No seu cabeçalho. Então aqui eu vou colocar a data de nascimento, a data, nascimento. Aí vou dar aqui um espacinho, aumentar um pouquinho o tamanho da coluna para aparecer numa linha só. Aqui eu vou colocar endereço com C cedilha, porque endereço não, aqui é o celular. Celular. E aqui eu vou colocar endereço com C cedilha, porque aqui não tem problema, aqui é apenas estético. Aí eu vou vir aqui e vou aumentar um pouco, ó. Aumentar mais um pouquinho aqui o campo do nome. E vou aumentar aqui também o campo do endereço. Lembrando que você não pode ultrapassar a área daqui, ó. Não pode fazer isso. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Essa parte que está sobrando, ó, você pode selecionar ela, tá vendo? Ó, passa o mouse até aparecer essa setinha assim, ó. Clica, segura e joga tudo lá para cima, não tem problema não. O que ele vai fazer? Todas as outras linhas, aliás, a tabela inteira de dados que você jogar aqui, ele vai ajustando o tamanho da folha até o tamanho necessário de forma automática. Isso para baixo, né? Para a direita você limita em 19 centímetros, ok? Agora, como é que a gente faz para poder pegar os dados de uma consulta que a gente vai fazer e jogar eles aqui dentro? Já está quase tudo feito para a gente colocar isso aqui. No código que a gente escreveu na aula anterior para poder salvar, a gente exportou, né, somente com o nome do arquivo e o nome do RDLC. Agora a gente vai acrescentar os dados. Então, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui ds. Aí vou pegar o nosso rel membros data table, ó, tá vendo? dt rel membros data table. Vou chamar ele de dt, coloco aqui igual a new. Pronto. Agora eu criei uma função que pega, olha só, a gente teria que criar um data table comum, certo? Ó, vou chamar de dt2, e esse dt2 ele receberia a nossa pesquisa, né? Aqui, ó, receberia a nossa busca. Não é isso que a gente está acostumado a fazer? Só que eu preciso pegar os dados do dt2, que seria o retorno, e jogar dentro desse dt, porque esse data table aqui ele não é exatamente igual a esse daqui. É como se fosse um primo, quase um irmão. É bem parecido, mas não é igual, tá? Digamos assim. Então, o que eu fiz? Eu criei uma função para poder juntar esses dois caras num só e a gente não ter problema. O nome dessa função é mesclar data table. E essa função não estava disponível no SCTurbo até dias atrás, quando eu criei ela. E pode ser que no seu não tenha. Então, se você não tiver, você faz o seguinte, abaixo dessa aula, eu vou deixar o código dessa função para você baixar. E aí tem um detalhe, tá? Deixa eu só te mostrar aqui. O YouTube, ele não aceita, ó, essa é a função. O YouTube não aceita o caractere de sinal de menor, tá vendo? E nem o sinal de maior na descrição. Então, você vai copiar a função colar, aqui vai estar assim, olha, sinal menor, tá vendo? E aqui também vai estar assim, sinal, underline, menor. O que você faz? Você copia e cola aí no seu código, dentro da função, da classe funções. Antes,
das duas últimas chaves. Aí você vem onde está escrito sinal de menor e digita o sinal de menor. Aí você vai e apaga, né? Deixa só o sinal de menor. Vem aqui também, apaga e digita o sinal de menor, ok? Tem que ficar assim. Agora, voltando aqui no código, a gente vai pegar essa função de mesclar o data table aqui e vai chamar a nossa pesquisa, que a gente ainda vai escrever o comando SQL, e aí você vai passar o data table, certo? Dessa forma. O que ele faz? Ele vai realizar a pesquisa e vai jogar os dados dentro desse data table aqui, ó, e não dentro do data table comum, conforme a gente está acostumado. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos vir aqui e vamos escrever a nossa consulta, ó. Vou colocar assim, SQL vai ser igual, selecione, lá dentro da tabela membros, o que eu quero selecionar? Vamos colocar aqui, eu quero o nome, quero também a data de nascimento, quero também o celular e quero também o endereço. Aí tem que ser na mesma ordem também, tá? Isso aqui a gente tem que colocar na mesma ordem, ó. Vamos olhar aqui, ó. Nome, data, celular, endereço. Nome, data, celular, endereço. Tá certo? Então, se eu colocar o endereço primeiro, vai dar problema. Coloca na mesma ordem também, senão ele não consegue fazer essa junção dos dados. Uma vez que a gente já fez a pesquisa, já uniu os dados, esse data table já tem os dados carregados, aí aqui a gente faz o seguinte, a gente digita vírgula, abre e fecha colchetes, abre e fecha aspas, e nós vamos passar o nome do dataset que nós criamos aqui, ó. Quando a gente clicou com o botão direito, veio inserir tabela, aí você vai vir aqui, ó, dados do relatório, ó, você vem aqui em cima em exibir, lá no final a última opção, dados do relatório, você vem aqui em fontes de dados, conjunto de dados, e é esse nome aqui que você vai pegar, o DS Real Membros, olha só, é exatamente igual, tá? Exatamente. O C Sharp, ele é um cara enjoadinho, ó, ele faz diferença de letras. Se você colocou DSR, tudo maiúsculo, letra M, maiúsculo, e o resto minúsculo, aqui você tem que escrever exatamente igual, senão vai dar erro, beleza? Agora, fora dos colchetes, você vai digitar vírgula, vai abrir colchete de novo e vai passar o data table, certo? Então, agora, esse código aqui já faz a impressão do nosso relatório. O que ele faz, então? Cria uma representação do nosso data table, que criamos dentro do dataset. Com esse data table, a gente consegue jogar os dados para cá, porque eles têm uma conexão, né? Depois que ele cria essa representação, ele prepara o SQL, faz a consulta e junta tudo, jogando os dados dentro desse data table. Lembre-se que o padrão, conforme eu já mostrei, é o data table comum, mas o report viewer não aceita esse data table comum, tem que ser um data table criado dentro de um dataset. Por isso a gente faz assim, mescla os dados e aí só depois passa o nome do conjunto de dados e passa o data table que tem os dados. Aí ele junta tudo e faz a impressão. Então, ó, vou executar, clicar aqui no botão para a gente ver se de fato ele vai fazer essa impressão. Tem que fazer, tá? Se der algum erro aí, ó, se aparecer algum errinho, é porque ficou faltando algum detalhe. Então, olha só, o nosso relatório ele já está feito. Está faltando os nossos ajustes, fazer algumas configurações mais finas, e eu vou fazer essas configurações na nossa próxima aula. Quais serão essas configurações? Ó, tá vendo que o cabeçalho ele não se repete em todas as páginas? Olha lá, ó. Eu vou te mostrar como fazer isso. Tá vendo que essa parte também não se repete em todas as páginas? Vou te mostrar como fazer. Olha a data, tá vendo? Ó? O celular também. Então, eu vou te mostrar como finalizar esses ajustes, criar um rodapé, mostrar página 1 de tantas páginas, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai concluir. Espero que você esteja gostando do curso. Chegou até aqui, deixa aquele like, deixa um comentário, fala aí o que você está achando do material. Espero você na próxima aula e vamos que vamos.